Vamos dar prosseguimento à aula de português de classes de palavras. Agora a gente vai estudar o adjetivo, tá? A gente já tinha visto o substantivo. O substantivo são as coisas, né? O substantivo é o que dá nome às coisas. E agora a gente vai ver o adjetivo. O que o adjetivo faz? Ele qualifica as coisas, ou seja, ele dá uma qualidade, uma característica, um defeito para o substantivo. Então, as coisas que a gente conhece, elas têm características, têm qualidades. E essas qualidades a gente coloca pelo adjetivo, tá? Então, nós vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, bonito, velha, inteligente. Então, embora muitas palavras que são adjetivos a gente possa utilizar também como substantivo, dependendo do contexto, vocês vão ter que sempre olhar se naquela frase ela se refere a um substantivo. Porque se ela se refere a um substantivo, ela é um adjetivo, ela está qualificando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, o menino é inteligente. Olha só, aqui nós temos um artigo o, nós temos menino. Lembra que quando tem um artigo, automaticamente eu sei que isso daqui é um substantivo? Então, temos um substantivo. Temos um verbo, que é o verbo ser, estar, né? Aqui ele está conjugado no presente, então ele é. O menino é inteligente. Esse inteligente faz menção ao menino. Ele está qualificando esse menino. É uma característica dele. Ele é inteligente. Então, se esse inteligente qualifica o substantivo da frase, ele é um adjetivo, tá? Então, inteligente é adjetivo na maioria das vezes, mas eu posso falar o inteligente colocou o dedo na tomada. Olha como nessa frase o inteligente ele ganhou o que aqui na frente? Um artigo. E ele passou a ser o que? Um substantivo. O inteligente, nesse caso, eu estou me referindo a uma pessoa de modo que eu estou usando uma ironia, né? Porque se ele colocou o dedo na tomada, ele não é muito inteligente. E eu chamei ele de inteligente para ironizar. Então, quando eu chamo alguém de inteligente ironizando, assim, ó, como o inteligente, eu substituí a pessoa, que era o substantivo, que era o nome da pessoa, por exemplo, podia ser uma pessoa aqui, né? Ou fulano, né? E coloquei inteligente. Se eu substituir o substantivo por inteligente, esse inteligente aqui não é um adjetivo. Ele é um substantivo. E essa é a parte difícil que vocês podem cair em pegadinha lá no concurso. Porque eles tentam falar para vocês, usam adjetivos que a gente já sabe, que a gente tem muita noção, bonito, inteligente, que a gente sabe que são adjetivos porque são qualidades, né? A própria palavra você já olha, você já sabe que é uma qualidade. Só que eles substantivam aquele adjetivo, ou seja, eles tornam ele uma coisa e não uma característica. Então, esse inteligente aqui é uma coisa, é uma pessoa no caso, né? Então, o inteligente colocou o dedo na tomada. Então, aqui temos um substantivo, temos outro substantivo, tomada, e temos outro substantivo, inteligente. É diferente esses dois inteligentes. Um não tem artigo e se refere ao substantivo. Então, quando ele se refere ao substantivo, ele é o adjetivo, tá? Esse, ele tem artigo. Portanto, ele não está se referindo a nenhum substantivo porque ele tem o artigo, ele é o substantivo. Então, nesse caso, ele não é um adjetivo porque ele é o substantivo. Agora vamos ver os tipos de adjetivo. Ó, o qualificativo, que é o mais fácil. Menino, alegre. O alegre é o adjetivo, porque ele está qualificando o menino, que é o substantivo. A qualidade dele é ser alegre. Ó, esse aqui, ó, mulher forte. Esse forte é um adjetivo, porque ele qualifica essa mulher, que é o substantivo. Cidade tranquila. Tá vendo que tranquila é uma característica da cidade? É uma qualidade dessa cidade, né? Quando a gente fala que tranquila, ela é uma qualidade. Então, esse tranquila aqui passa a ser um adjetivo qualificativo nesse sentido, tá? Agora vamos para os adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios eles dão a origem geográfica da coisa. Então, por exemplo, comida brasileira. Tá vendo que comida é o adjetivo? Comida é o substantivo. Comida é a coisa da qual se fala na frase. Eu posso falar a
comida, então pode pôr um artigo na frente. Então, comida é o substantivo. Brasileira se refere a quem? A comida. Ela veio do Brasil, ela é brasileira. Então, a comida é brasileira. Então, esse brasileira está qualificando essa comida, não é qualquer comida. É a comida brasileira, é a qualidade dela. Então, essa qualidade a gente chama de adjetivo pátrio. Por quê? Ele indica que ela veio do Brasil. A mesma coisa, o autor francês, a música baiana, todos esses daqui que vão ser o francês, o baiana, a brasileira, o japonês, o italiano, blá 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 blá, são os adjetivos pátrios, tá? Eles qualificam alguma coisa pela origem geográfica dela, de onde ela veio, da onde ela é originária. Beleza? Temos os adjetivos relacionais. O que é o relacional? O relacional é quando ele quer dizer que é relativo a alguma coisa. É parecido com esse pátrio, só que em vez de ser uma origem geográfica, ele tem outras características, mas é sempre. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Calendário escolar. Esse escolar ele vem de quê? Ele vem de escola. Significa que esse calendário é um calendário que é relativo a o período escolar, a escola. Então, esse escolar é um adjetivo relacional. Por quê? Você pode trocar o relacional por ele é relativo a um substantivo. Então, por exemplo, ó, temos o substantivo aqui, que é calendário, né? Ou calendário, então sabemos que é o substantivo. Escolar. Escolar ele se refere a quem? Ao substantivo. Quem se refere ao substantivo? É o adjetivo, que é o que nós estamos estudando. Então, o adjetivo se refere ao substantivo, beleza? Eu posso trocar escolar por calendário da escola, relativo à escola, calendário do ano escolar, do ano das escolas. Então, ele é relativo à escola, ele é relacional, ele faz uma relação entre escola, que é outro substantivo, e calendário, que é um substantivo. Só que essa relação é uma relação que dá uma certa qualidade para o calendário. A gente sabe que não é qualquer calendário. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Política ambiental. Existem várias políticas. Se eu só falar a palavra política, ela é só o substantivo, sem nenhuma qualidade. Eu posso falar política de segurança, política, sei lá, administrativa. Tem vários tipos de política, mas nesse caso aqui é a política ambiental. O que quer dizer ambiental? Ambiental quer dizer relativo ao meio ambiente. Então, se ela é relativo ao meio ambiente, esse meio ambiente aqui, a gente sabe que é um substantivo, certo? Política é um substantivo. Quando esse política é relativo a outro substantivo, ele utilizando esse modo aqui, esse modo se chama adjetivo relacional. Ele relaciona um com o outro. Ó, conflito jurídico. O que é jurídico? É relativo ao direito, é relativo à justiça. Então, quando a gente fala de alguma coisa jurídica, ele está fazendo o quê? Esse jurídico qualifica o conflito, não é qualquer conflito. Não estou falando de um conflito que aconteceu ali no meio da rua. Estou falando de um conflito que acontece no processo, lá no Poder Judiciário. Então, esse é um conflito diferente, é qualificado. E a qualificação dele é relativo ao direito, ou relativo à justiça. Tá? Então, esses são os relacionais. O relacional é só um pouquinho mais complicado do que o pátrio. O pátrio é muito fácil, né? E o relacional é parecido, vocês podem ver, só que ele fala de várias coisas, não fala só da origem geográfica daquela coisa, tá? E temos a locução adjetiva. A locução adjetiva, ela é um adjetivo formado por mais de uma palavra. Eu vou dar um exemplo. Amor de mãe. Olha só, amor é o substantivo, é a coisa, ou amor aqui nesse caso. Lembra que a gente falou que amor pode ser utilizado como substantivo? No caso, a gente aprendeu que ele é um substantivo. Meu Deus, cadê? Derivado, primitivo, coletivo, abstrato. Aqui, ó. Né? Amor é um substantivo abstrato, é uma coisa que não tem uma substância na vida real. A gente não vê o amor, ele não é materializado. Né? Então, o amor é o substantivo. E se eu colocasse a palavra materno, amor materno, seria o materno um adjetivo relacional. Por quê? É relativo à mãe, certo? Porém, ao invés de usar um substantivo aqui e um adjetivo aqui, amor materno, eu também posso falar amor de mãe. Só que esse de mãe são duas palavras. Quando tem mais de uma palavra sendo utilizada como adjetivo, ele não é
essas duas palavras não se chamam adjetivo, elas se chamam locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É duas palavras que têm a função de adjetivo. Tá? Geralmente ela é formada por outro substantivo, ó, mãe, que é um substantivo, a gente pode colocar um artigo na frente e falar a mãe, né? E uma preposição. Então, ó, viagem de trabalho. De é uma preposição, trabalho é um substantivo, só que quando eu uso de trabalho como uma expressão que qualifica essa viagem, não é qualquer viagem que a gente está falando. Não estou falando de uma viagem de lazer, não estou falando de qualquer viagem, uma viagem aleatória. Eu estou falando de uma viagem específica, que é a viagem de trabalho. Então eu estou aqui, ó, qualificando a viagem. Se eu estou dando uma qualidade para essa viagem, isso daqui ele tem a função de adjetivar essa viagem. Aqui é o meu substantivo, isso aqui tem uma função, ele está dando um adjetivo para essa viagem. Então, isso aqui a gente chama de locução adjetiva, porque tem duas palavras. Se eu colocar assim, ó, viagem profissional, aí já vira um adjetivo, não é uma locução adjetiva. Esse aqui, o profissional, seria relativo à profissão, então seria um adjetivo relacional, tá? Problema do governo, olha lá, do governo são duas palavras que formam a locução adjetiva, que poderiam ser substituídas por um adjetivo, que seria o governamental, aí seria o problema governamental, e o governamental é o quê? Um adjetivo relacional, relativo ao governo. Então, olha só, todas as vezes que a gente tiver uma locução adjetiva que pode ser transformada em um adjetivo único, esse adjetivo único automaticamente ele é ou relacional ou pátrio. Por quê? Eu posso fazer comida brasileira, que é uma palavra que tem um substantivo e um adjetivo pátrio. Mas eu também posso falar comida do Brasil. Quando eu falo comida do Brasil, eu estou usando duas palavras para qualificar a comida. Eu estou usando do e Brasil. Então, se eu colocar aqui comida do Brasil, comida do Brasil. A gente vê que tem aqui o nosso substantivo, a coisa, a comida que a gente está falando, e o Brasil, que é um outro substantivo. Brasil é um substantivo, o Brasil, né? É o nome do país. Aqui é o nome da coisa que se come, aqui é o nome do país. Temos dois substantivos, só que esse do Brasil junto, ele faz uma qualificação para essa comida. Então, se isso aqui está qualificando a minha comida, ele tem a função de adjetivo, mas ele não é um adjetivo, porque tem duas palavras. Se tem duas palavras, ele é uma locução adjetiva. Se eu substituir do Brasil por brasileira, aí eu venho para cá e é um adjetivo pátrio, a brasileira, tá? Adjetivo é brasileira. Tem que lembrar que esses exemplos aqui, ó, tem um substantivo e um adjetivo pátrio. Um substantivo e um adjetivo pátrio, certo? Então, agora a gente viu os substantivos. Façam questão com substantivos e depois eu vou gravar o vídeo com o verbo, tá? Mas vocês vão vendo que sempre as matérias se relacionam. Né? O substantivo eu não consigo explicar para vocês sem explicar o artigo, mas eu deixei o artigo para falar depois porque ainda tem umas coisas mais específicas. Agora a gente está falando do adjetivo e eu não consigo explicar adjetivo se vocês não souberem o que é o substantivo, porque o substantivo é a primeira coisa nessa ordem de classe de palavras. Depois a gente vai para o verbo. Também não é possível explicar o verbo sem explicar esses anteriores, porque vai ter outras coisas aqui que vão se relacionar. Então eles são assuntos que se complementam. O importante é vocês gravarem a função de cada uma das palavras. Vocês têm que olhar para uma frase e conseguir colocar naquela frase o que é o que? Um artigo, um substantivo, um verbo, outro artigo, outro substantivo, uma preposição junto com um artigo e um substantivo. Então eu tenho que conseguir relacionar cada uma das palavras que estão lá, classificar elas. Quando eu consigo classificar uma frase inteira, fica muito mais fácil de eu conseguir resolver qualquer questão, porque a hora que o cara tentar jogar lá a questão, eu vou olhar e vou saber cada uma dessas palavras o que é e eu sei do que ele está falando. Porque essas questões de classe de palavras, normalmente, o que acontece? Eles colocam um enunciado com uma frase, destacam uma palavra na frase e falam para vocês assim, ó, procure nas alternativas outra frase que contenha
uma palavra com a mesma característica dessa aqui que eu destaquei. Então eles vão falar assim, ó, questão 1, eles colocam essa aqui, aí eles vêm aqui e põem o inteligente, e destaca o inteligente e coloca várias alternativas para vocês. Naquelas alternativas vão ter verbos, vão ter adjetivos e vão ter uma vai ter substantivo. Ele fala assim para você, ó, esse aqui, ó, eu quero que você encontre uma palavra que seja equivalente a essa que eu destaquei nas alternativas. Aí você olha o inteligente e vai direto procurar um adjetivo nas alternativas. Quando você marca a alternativa com adjetivo, você errou. Por que você errou? Porque nessa frase que eu marquei aqui, o nosso inteligente não é um adjetivo, lembra? Ele é um substantivo, ó, ele tem um o na frente, ele é uma coisa pela qual a gente está falando. Então, esse inteligente é um substantivo, você teria que procurar nas alternativas o substantivo e não o adjetivo, entendeu? Por isso que é importante você conseguir qualificar a frase inteira, saber cada uma das classes das palavras que estão na frase, para que você possa acertar as questões, tá? E essa classe de palavras, como eu falei no fundamental, é muito importante. Bem, por hoje a aula é isso. Em breve eu já vou gravar advérbios, que advérbio também ela é um pouco extensa, então eu não vou juntar agora para a gente não ficar muita matéria de uma vez. Bons estudos.